descrevendo então a primeira semana do desenvolvimento embrionário e ela vai exatamente até a fase de blástula, blastocisto, quando começa a anidação. Segunda semana de desenvolvimento corresponde lá à gastrulação e a anidação vai acontecendo enquanto isso. Lembrando, né, moçada, o que é que acontece lá na fase de gastrulação? Quando você trabalha lá na fase de gastrulação, o que é que a gente vai estar fazendo? Formação dos primeiros tecidos do embrião, dos primeiros folhetos germinativos, dos primeiros folhetos embrionários, nesse caso lá, moçada, ecto e endoderme. Em algumas espécies nós vamos ter a formação de arquênteron, de blastóporo, mas não é o caso da espécie humana. Arquêntero e blastóporo só vão se formar no segundo momento. Estou representando aqui, moçada, o aparelho reprodutor feminino novamente, né? Vagina, colo do útero, útero, tubo uterina, ovários, e a gente vai ter a anidação acontecendo lá na parede do útero, né? Lembrando que o útero, ele apresenta 3 camadas. Camada mais de fora, perimétrio, de tecido conjuntivo. A camada do meio, miométrio, de músculo liso. E a camada mais interna, endométrio, de tecido conjuntivo e tecido epitelial. Vou pegar então a camada mais interna, o endométrio, e estou ampliando o desenho aqui do lado. A gente, moçada, ampliando o desenho aqui do lado, no endométrio nós vamos ter tecido epitelial, o epitélio do endométrio, e nós vamos ter tecido conjuntivo, né? O conjuntivo do endométrio. Sendo, moçada, que nesse tecido conjuntivo do endométrio, destaque para algumas estruturas. Nós vamos ter glândulas contendo glicogênio como nutriente. Isso aqui, para já o bebê começar a se nutrir. Nós vamos ter muitos e muitos capilares sanguíneos. Eu sei que o capilar sanguíneo ele é compridinho, só que aqui está representado em corte. Por isso que eu estou colocando aqui desse jeito. E claro, dentro do capilar sanguíneo, a existência de sangue. O endométrio está bem grosso. Graças à ação dos estrógenos nos ciclos ovarianos, nos ciclos menstruais, para exatamente esperar a implantação do bebê. Então você tem nutrientes para o bebê, sangue para o bebê, exatamente no endométrio, prontinho para isso acontecer. Opa, aqui no nosso desenho, o endométrio. E, gente, o embrião, ele vai exatamente estar implantando nessa região. E aqui o embrião representado na fase de blástula, né? Na fase de blastocisto, sendo que você vai ter o 6º dia de desenvolvimento, onde nós temos o início do processo de inidação. Só que, paralelamente à implantação do embrião no útero, nós vamos tendo a formação dos primeiros folhetos germinativos, ou seja, a fase de gastrulação. Então, a gente vai conversar sobre isso paralelamente. Para que haja anidação, o embrião vai ter que entrar na parede do útero, né? Só que eu tenho aquele probleminha da física, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer que para o embrião entrar, ele vai ter que escavar o espaço dele dentro do útero. Daí o que acontece? Nós vamos pegar o trofoblasto, que é essa camada superficial, e o trofoblasto vai começar a emitir uma série de projeções em forma de dedinhos, sendo que essas projeções em forma de dedinhos, elas são uma massa multinucleada de células. Essa massa multinucleada de células recebe o nome supersensual de sincício trofoblasto. Que belo nome, hein? Onde esse sincício trofoblasto, essa massa multinucleada de células, ela vai se apresentar em forma de dedinhos, 1 dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, formando o que nós chamamos de vilosidades coriônicas. Lembrem, moçada, que o trofoblasto, ele é o córeo, e trofoblasto é o córeo que vai originar a placenta, e a placenta ela é a soma do córeo com a parede do útero. Então é a soma das vilosidades coriônicas, essas projeções do córeo, essas projeções em forma de dedo, lá que você tem no sincício trofoblasto, mais a parede do útero.
nesse caso lá, a parede do endométrio uterino. Ô Landim, quando eu tenho sincício trofoblasto, quando eu tenho lá as vilosidades coriônicas entrando no útero, entrando no endométrio, já tem um placenta? Não. Eu só vou dizer que a placenta está formada quando eu tiver o sangue da mãe passando para o bebê. Não o sangue todo, né? Porque na verdade a barreira placentária não permite a passagem do sangue todo, porque não permite a passagem de células, não permite a passagem de hemácias, não permite a passagem de leucócitos, mas só a passagem do plasma, né? Da parte líquida do sangue. Daí, somente quando os capilares da mãe estiverem transferindo sangue para o bebê, não o sangue todo, né? Plasma sanguíneo, a parte líquida, é que eu vou dizer que a placenta foi formada. Por enquanto, ainda não tem placenta. Para as vilosidades coriônicas poderem entrar na parede do endométrio uterino, elas vão liberando enzimas digestivas. Literalmente, elas vão digerindo a parede do útero para o bebê poder entrar, escavando a parede do útero com enzimas digestivas para dar espaço para o bebê poder entrar, para o embrião poder entrar nesse caso. Gente, nesse momento, o trofoblasto vai ser dividido em duas áreas. Nós temos essa região, que ela é multinucleada, que forma as projeções em forma de dedo, jogando as enzimas digestivas, o sincício trofoblasto. Então isso aqui acaba liberando enzimas digestivas no endométrio para poder abrir espaço para o embrião se implantar. E o resto do trofoblasto é tudo isso aqui. O resto do trofoblasto, ele vai ser chamado pelo nome de citotrofoblasto. Citotrofoblasto, moçada, ele eu poderia dizer que é normal. Normal em que sentido? Ele apresenta células uninucleadas. Ou seja, normal, né? Então a gente vai ter aqui no citotrofoblasto, cada célulazinha apresentando um núcleo só, como é o normal de se esperar. E Landim, qual é o papel do citotrofoblasto? O papel do citotrofoblasto é fornecer núcleos para o sincício trofoblasto. Então ele vai fornecer núcleos para as vilosidades coriônicas, para o sincício trofoblasto nesse caso. Então imagine que as células vão se multiplicando e vão então fornecendo novos núcleos para essa massa multinucleada que nós temos aqui em cima. Então, o sincício trofoblasto, as vilosidades coriônicas, escavando o endométrio para entrar, o citotrofoblasto, cada célula com um núcleo só, mas fornecendo os núcleozinhos para o sincício trofoblasto. Nesse caso, deixa eu abreviar aqui, né? Sincício trofoblasto aqui nesse caso. Bom, ao mesmo tempo que isso aqui vai acontecendo, a gente tem que o embrioblasto aqui no meio, ele vai se organizando. Eu queria inclusive que vocês percebessem que quando a anidação acontece, o embrião vai entrar com o lado do embrioblasto virado para o endométrio. Tanto é que essa região será chamada pelo nome de polo embrionário. O polo embrionário é o lado onde nós vamos ter um embrioblasto, é o lado pelo qual o embrião vai entrar. Isso aqui vai ser a blastocele. Mas, gente, no primeiro momento, o embrioblasto é tudo isso, e essas várias células vão se reorganizando. Dessas várias células, essas várias camadas, vão se reorganizando para formar apenas duas camadas de células. Nesse caso lá, a gente vai formar apenas duas camadas celulares. Tinham várias, agora são apenas duas. E nessas duas camadas celulares que a gente vai estar formando, a gente vai ter ectoderme e endoderme. Só que nesse momento eu não vou chamar de ectoderme e endoderme. Você está formando os primeiros folhetos germinativos ecto e endo, caracterizando lá a fase de gastrulação. Eu vou chamar a ectoderme pelo nome de epiblasto, epi em cima, e a gente vai chamar a endoderme nesse momento de hipoblasto, hipo embaixo. Nesse momento do desenvolvimento, o embrião ele vai ser apenas duas camadas de células. Então, embrioblasto é isso aqui tudo, as células se organizam, passa a ser somente duas camadas, ectoderme, epiblasto, endoderme e hipoblasto.
E na soma dos dois, eu tenho um embrião. Esse embrião será chamado, nesse momento, de disco embrionário bilaminar. Disco porque ele tem a forma de um disco, bilaminar porque ele é formado por duas lâminas de células. Duas lâminas, ecto e endo, epiblasto e hipoblasto, formando o disco embrionário bilaminar. Se você continuar observando meu desenho horroroso, você vai notar que, já que o embrioblasto se reorganizou em apenas duas camadas de células, agora tem um buraco aqui em cima. Esse buraco aqui em cima, gente, ele vai ser chamado pelo nome de cavidade amniótica. Nesse caso, cavidade amniótica, porque nós vamos formar um âmnio. Olha outro anexo embrionário aparecendo. O que acontece é que as células da ectoderme, as células do epiblasto, começam a migrar aqui para cima, forrando de um lado e do outro a cavidade amniótica. E agora, gente, nós vamos ter que essa camadazinha de células azuis será então o âmnio aqui na brincadeira, né? O âmnio derivado então da ectoderme do epiblasto, as células migrando a partir da ectoderme, a partir do epiblasto, para formar um âmnio, e eu tenho uma cavidade amniótica. Ao mesmo tempo que isso acontece, as células da endoderme, as células do hipoblasto, vão migrando aqui para baixo, forrando a blastocele de um lado, forrando a blastocele do outro lado, e quando você vai lá e preenche todo esse espaço, vem de um lado, vem do outro lado, as células migrando, a blastocele muda de nome. O que era blastocele passa a ser chamada de cavidade do saco vitelínico. E, gente, já que isso aqui é a cavidade do saco vitelínico, essa nova camada de células que apareceu será, então, o saco vitelínico. Quer dizer, então, que a gente formou mais dois anexos, né? Eu já tinha o córeo, né? Isso aqui tudo, né? Sincício trofoblasto mais citotrofoblasto. Isso aqui tudo, gente, pode ser colocado como sendo o trofoblasto, né? O córeo ou trofoblasto. Então já tínhamos esse anexo embrionário que já vai estar dando origem à placenta. E agora nós formamos o âmnio com a cavidade amniótica. Nós formamos então o saco vitelínico, essa camada azul derivada do hipoblasto, com a cavidade do saco vitelínico. O que é que acontece? Na próxima figura, a gente continua com o embrião entrando lá na parede do útero. Então, estou desenhando novamente o endométrio uterino. Você tem o epitélio do endométrio uterino. E a gente tem que o embrião, ele está entrando cada vez mais no epitélio do endométrio. Então está aqui o embrião entrando, né, lá no conjuntivo do endométrio, penetrando aqui na brincadeira. E como é mesmo, né, moçada? Que o embrião ele vai entrando, que ele vai tendo esses prolongamentos em forma de dedinhos, chamados de vilosidades coriônicas, formados por um tecido chamado de sincício trofoblasto aqui na jogada. Então, no meu desenho feioso, isso aqui, o sincício trofoblasto, aquela massa multinucleada de células, correspondendo lá às vilosidades coriônicas. E, moçada, aqui nessa brincadeira, nós vamos lá estar liberando enzimas digestivas no endométrio, essas enzimas digestivas, para poder abrir espaço para o embrião poder entrar. Isso aí é o sincício trofoblasto, né? Nós vamos ter que o resto do trofoblasto, onde eu tenho células uninucleadas, né? O sincício trofoblasto é multinucleado. O resto do trofoblasto, que ele tem células uninucleadas, bem bonitinho, bem organizadozinho, vai ser então o citotrofoblasto na brincadeira.
E aí, pessoas, o papel do citotrofoblasto, como a gente estava mencionando, ele tem células uninucleadas, ele vai fornecendo os núcleos para o sincício trofoblasto ir crescendo. Sendo que na soma dessas duas estruturas, córeo ou trofoblasto, e já isso vai originar a placenta. Ô Landim, quando é que isso aqui vai originar a placenta mesmo? Isso aqui vai originar a placenta quando se fusionar ao endométrio do útero. E quando é que eu vou caracterizar essa fusão com o endométrio do útero? No primeiro momento, gente, as velocidades coriônicas, elas começam a abraçar aquelas glândulas endometriais. Aquelas glândulas do endométrio, que são glândulas onde você tem glicogênio. Nesse momento, enquanto você está abraçando as glândulas de glicogênio, eu não vou dizer ainda que você tem uma placenta. Mas à medida que você vai abraçando isso, você tem que os nutrientes começam a passar para o bebê e o bebê começa a ser nutrido pela mãe. Então você vai lá abraçando as glândulas endometriais para que você tenha um fornecimento de nutrientes da mãe para o bebê. Só que como eu estava comentando, eu só vou caracterizar a existência de uma placenta quando as velocidades coriônicas abraçarem os capilares do endométrio. Então a gente daqui a pouco vai pegar isso aqui e vai envolver os capilares sanguíneos. O que quer dizer que agora os capilares sanguíneos do endométrio, os capilares endometriais, eles estão dentro das velocidades coriônicas. A partir do momento que o capilar do endométrio do útero foi completamente envolvido pelas velocidades coriônicas, que a gente tem a passagem de sangue, aqui então a passagem de nutrientes, aqui então a passagem de nutrientes, mas agora com o capilar envolvido, que eu tenho a passagem do sangue, não o sangue inteiro, hein? Lembre que não há contato entre o sangue da mãe e o sangue do filho, não passam células, não passa hemácia, não passa leucócito, mas a parte líquida do sangue passa. Então a gente vai tendo que a gente vai abraçando os capilares sanguíneos maternos e à medida que vai abraçando o sangue da mãe, ou mais precisamente o plasma sanguíneo da mãe, entra em contato com o bebê e agora a gente tem uma placenta. Quando o córeo, o trofoblasto, ele vai lá, envolve os capilares maternos, envolve os capilares sanguíneos do endométrio, eu vou dizer que se estabelece a chamada circulação útero-placentária. No que se estabelece a circulação útero-placentária entre o endométrio do útero e a placenta, é porque você já tem uma placenta caracterizada. Então, nesse momento, a placenta já pode ser colocada como placenta, a placenta já está bem caracterizada, a placenta formada pelo córeo mais o endométrio uterino. Eu vou ser um pouco mais preciso. Então ela vai ser o córeo, as velocidades coriônicas do embrião, um pouco mais preciso, as velocidades coriônicas do embrião mais o endométrio do útero. Sendo que a região do endométrio, onde você vai formar a placenta, chama decídua. Então, a decídua do endométrio uterino. Pode notar, moçada, que o endométrio ele é grandão, né? Eu tinha colocado aqui nesse desenho que toda essa camada interna do útero vai ser o endométrio. Sendo que você só vai formar a placenta nessa região. Então, essa região será chamada de decídua. Então, a gente vai ter placenta caracterizada. O córeo, mais precisamente as velocidades coriônicas, o endométrio do útero, mais precisamente essa região chamada de decídua, e agora sim eu posso dizer para vocês que você formou a placenta. Só que isso vai sendo feito em paralelo à entrada do embrião. Aqui no meu desenho o embrião já entrou quase todo, e ao mesmo tempo que isso acontece, algumas coisas vão acontecendo também com o disco embrionário bilaminar. Estava comentando que nesse momento o embrião ele é duas camadas de células, epiblasto e hipoblasto. E o que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que a ectoderme, nesse caso lá, o epiblasto, ele vai começar a liberar novas células. Essas células, gente, elas vão se infiltrando
aqui entre o citotrofoblasto preto e o âmino azul, em toda essa área, de um lado e do outro. Vai infiltrando entre o citotrofoblasto preto e o âmino azul. Aqui para baixo também vai infiltrando entre o citotrofoblasto preto e o saco vitelínico azul. Vem aqui para baixo, vai infiltrando entre o citotrofoblasto preto e o saco vitelínico azul. E o resultado é que você forma uma nova camada tecidual chamada de mesoderme. Ainda não é a mesoderme do embrião. Ela é chamada de mesoderme extraembrionária, porque por enquanto o embrião é apenas essas duas camadas de células, epiblasto e hipoblasto. E eu estou formando bem aqui essa região vermelha entre o citotrofoblasto e o âmino. Bem aqui. Essa região vermelha entre o citotrofoblasto e o saco vitelínico, essa mesoderme extraembrionária. Claro que eu sei que não deu para entender muito bem no desenho, lá vou eu tentar então fazer aqui outro desenho. Então, como eu estava comentando, nesse momento o embrião ele é apenas duas camadas de células, ele vai ser apenas duas camadas de células, epiblasto e hipoblasto. Em cima do epiblasto, nós vamos ter o âmino com direito à cavidade amniótica. Embaixo do hipoblasto, nós vamos ter o saco vitelínico com direito à cavidade do saco vitelínico. Se você compara esse meu desenho idiota com aquele outro desenho idiota, a gente tem epiblasto, hipoblasto, ectoderme e endoderme. Nós temos o âmino em azul, o citotrofoblasto em preto e em vermelho a mesoderme extraembrionária. O saco vitelínico em azul, o citotrofoblasto em preto, em vermelho a mesoderme extraembrionária. Quer dizer que a mesoderme extraembrionária vai se formar entre o citotrofoblasto e o âmino. Então, toda essa região aqui passará a ser ocupada pela mesoderme extraembrionária. Ou seja, entre o citotrofoblasto e o âmino aqui na brincadeira. Mesmo esquema aqui embaixo. Entre o saco vitelínico e o citotrofoblasto, nós vamos ter mesoderme extraembrionária ocupando todo esse espaço. Toda vez que eu faço essa aula, que eu faço esse desenho, eu me arrependo de ter feito um desenho tão grande, né? Que é daqui que eu pinte todo o bendito do mesoderme extraembrionário. Vai demorar um tempão, mas é o jeito que eu vou ter que mostrar o negócio para vocês. Então eu vou precisar desenhar. Enquanto isso, né, já que eu estou desenhando aqui, a gente nunca conversa, né, gente? E aí, tá tudo bem com vocês? Família vai bem? Estão se divertindo com as aulas de embriologia? Embriologia ninguém merece, né? Mas pro pessoal lá da faculdade de medicina, odonto, etc e tal, acreditem, o que eu estou colocando aqui vai piorar um bocado. E é óbvio, né? O que a gente está colocando aqui, né, vestibulares mais tranquilos, não tem um perigo de cobrarem. A gente vai estar trabalhando com isso aqui somente em uma ou outra prova de vestibular, que é um pouco mais esquisito. Meu Deus, como minha pintura ficou feia aqui. Então, toda essa parte em azul, vamos lá, pintando, etc e tal. E aí, você pinta como eu pinto? Eita, trocadilho ridículo. Então, a gente está lá pintando, tô morto de feliz e ficou horroroso. Fato é, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês notem que entre o citotrofoblasto e o âmino, a gente vai ter em azul mesoderme extraembrionária. Entre o saco vitelínico e o citotrofoblasto, mesoderme extraembrionária. Não é ainda a mesoderme do embrião, ela é chamada de mesoderme extraembrionária, porque, por enquanto, o embrião é só isso aqui. Epiblasto e hipoblasto, ectoderme e endoderme. Depois vai formar a mesoderme intraembrionária. E essa mesoderme extraembrionária já começa a formar uma série de cavidades. Então vai formando uma cavidade aqui, vai formando outra cavidade aqui, vai formando outra cavidade, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E será que alguém lembra para mim qual é o nome que você vai dar para uma cavidade que fica dentro da mesoderme? Cavidade que fica dentro da mesoderme, o nome dela é celoma. Então nós vamos chamar pelo nome de celoma
extraembrionário. E, gente, a princípio eu tenho um pedaço de celoma aqui, um pedaço de celoma aqui, um pedaço de celoma aqui, várias e várias porções de celoma aparecendo aqui na brincadeira. Só que já, o que vai acontecer é que essas várias porções de celoma, elas vão se juntando. Então vai juntando um pedaço de celoma com outro pedaço de celoma, com outro pedaço de celoma, com outro pedaço de celoma, formando uma espécie de celomão dentro lá do embrião. Ou seja, tudo isso aqui agora dentro do embrião será um único celoma extraembrionário. Claro que o meu desenho está absurdamente feio, já a gente mostra figuras mais bonitinhas para vocês. E o fato é então que nós temos o celoma extraembrionário agora grandão e o mesoderme extraembrionário. Vocês vão me dar licença que eu vou pintar aqui um pouquinho melhor para delimitar melhor exatamente o que vai ser a mesoderme extraembrionária. Então, tudo isso aqui sendo mesoderme extraembrionária, para poder delimitar direitinho o que vai ser o celoma extraembrionário. Bom, então toda essa parte em azul que eu estou fazendo questão de pintar aqui, para ver se a gente consegue visualizar um pouco melhor o que me interessa, toda essa região aqui, ela vai ser mesoderme extraembrionária, inclusive nessa área aqui de cima, que eu não tinha pintado muito bem, e vocês vão entender o porquê que eu estou colocando essa esculhambação toda, sendo, moçada, mesoderme extraembrionária, mesoderme extraembrionária. E aí a gente tem o celoma extraembrionário. Então, o celoma extraembrionário, na minha representação, está começando aqui em cima, está se estendendo aqui por baixo, continua aqui por baixo, continua aqui por cima. Entretanto, existe uma região onde a mesoderme extraembrionária não tem celoma. Essa área daqui, pode notar no meu desenho, onde a mesoderme extraembrionária não tem celoma. Essa região onde a mesoderme extraembrionária não tem celoma, ela se chama pedúnculo do embrião. O pedúnculo do embrião vai equivaler ao alantoide, último dos anexos embrionários, para eu descrever para vocês. E o alantoide, ele é o principal componente formador do cordão umbilical. Já o saco vitelínico vai atrofiar. O saco vitelínico, ele vai ser toda essa estrutura aqui, mas o saco vitelínico atrofia muito e vai passar a fazer parte também do cordão umbilical. Mas o principal componente que origina o cordão umbilical é essa região de mesoderme extraembrionária. Essa região de mesoderme extraembrionária, que é o pedúnculo do embrião, caracterizado como alantoide, vai formar o cordão umbilical. Então, no nosso desenho, nós vamos ter citotrofoblasto âminio, cavidade amniótica. Citotrofoblasto, saco vitelínico, cavidade do saco vitelínico. Epiderme, nesse caso epiblasto ou ectoderme. Hipoblasto ou endoderme, o embrião, só essas duas camadas. Disco embrionário bilaminar, duas camadas de células somente, né? Já tem âminio, já tem saco vitelínico, já tem córeo, e essa região vai ser o alantoide, o saco vitelínico. Quando é que começa a anidação? A anidação começa no 6º dia. Gente, no 14º dia de desenvolvimento, exatamente o final da 2ª semana, né? Nós temos que termina a gástrula e nós temos o fim da anidação. O embrião, ele vai lá e termina a implantação dele. Ora, quando você tem esse fim da anidação, você vai ter muitas vezes um sangramento de leve. É porque quando o embrião termina de entrar no epitélio do endométrio, o epitélio do endométrio rasga um pouco e pode ser que algum capilar se rompa e sangre. Esse sangramento leve, às vezes, é confundido com a menstruação, né? Às vezes você escuta uma mulher dizendo: ah, quando eu estava grávida eu menstruei. Se a mulher grávida menstruar, o endométrio descama, no que o endométrio descamar, o bebê vai embora. Então a mulher grávida não pode menstruar, né? O que pode acontecer, sangramentos leves. Quando você completa a anidação,
exatamente no final da segunda semana. Claro que sangramento aqui, ele inclusive é normal, mas pode acontecer, infelizmente, né, depois disso, alguns outros sangramentos que aí já não são normais, e aí tem que ir atrás de saber o que é que está acontecendo. Quando eu pego o embrião nesse momento, em uma das partes do embrião, a gente tem que o hipoblasto começa a ficar mais grosso, e no que o hipoblasto começa a ficar mais grosso, surge uma região conhecida com o nome de placa pré-cordal. Pré, antes, corde, coração. A placa pré-cordal é a área onde futuramente se formará o coração. Essa área onde se forma o coração, ela é muito importante porque na gente, claro, né, nem se fala a importância do coração, mas tem outro detalhe. O coração é formado para o lado da sua cabeça, né? Então, onde você tem a formação da placa pré-cordal, onde futuramente você vai lá formar o coração, também vai delimitar onde você vai ter a cabeça. Quer dizer que nesse momento do desenvolvimento embrionário, quando a placa pré-cordal ela aparece, futuramente o coração se forma aqui. Então, esse lado de cá vai ser a cabeça, esse lado de cá, então vai ser a cauda. Delimita em que lado do embrião vai ser a cabeça, para você, claro, se um lado é a cabeça, o outro lado acaba sendo a cauda, onde você vai ter a formação, claro, do ânus. Então, o ânus se formando aqui, e na placa pré-cordal, na frente dela, futuramente a formação da boca do indivíduo.